Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Galera que tá chegando agora, vai sentando o dedo no like aí, por gentileza. Vamos começar mais uma live. Eu já fiz uma live hoje, a parte 1, sobre a nova, está sendo chamada de nova lei de licitações. Ela tem questões, óbvio, administrativas, mas ela também tem questões penais. Para quem perdeu, foi uma live que eu fiz com o professor André Albuquerque, está disponível no meu canal do YouTube. E agora à noite eu vou bater um papo com o meu patrão Paulo Furtado. Nós vamos tratar do tema monitoramento e interceptação de telefone celular. Vou focar principalmente aqui no WhatsApp. Bora dar uma olhadinha aí como é que funciona essa questão do WhatsApp, se pode interceptar, se não pode interceptar, qual é a diferença entre monitoramento e interceptação. Esperar Paulinho chegar aqui na transmissão. Deixa eu ver se Paulinho já apareceu aqui. Deixa eu ver se Paulinho entrou aqui na transmissão. Paulinho está na transmissão. Um convite para ele aqui, para ele entrar. E vocês que estão chegando agora aí, senta o dedo no like para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas. Só enquanto o Paulinho entra aqui, pronto. Acabou de entrar. Boa noite, meu patrão. Boa noite, patrão. Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que você está? Na paz? Na paz, graças a Deus. Na correria de sempre, mas deixa eu ajeitar aqui na tranquilidade. Faz parte, né? Faz parte. Quem não tá na correria não tá vivendo. Dia de segunda-feira parece que as broncas aumentam, né? Segunda-feira geralmente é bem complicado, delegacia e tal, mas enfim. Estamos firmes e fortes. Aqui no Jus 21 também, segunda-feira é um dos dias mais corridos que tem. Acho que dispensa apresentações, todo mundo conhece meu patrão, meu amigo, professor Paulo Furtado, dos maiores professores aí de direito penal, de processo penal e de medicina legal do país, a qual eu tenho o privilégio de dividir aqui no Jus 21 a cátedra de Direito Penal. Ele ministra a parte geral, eu ministro os crimes em espécie e outras coisas mais que a gente divide aqui no Jus 21. E Paulinho é o nosso professor titular também aqui no Jus, da parte discursiva, da parte das peças pertinentes à atuação do delegado de polícia. Nós temos aqui todos os cursos de delegado, nós temos a parte discursiva, tem isolada também aqui, de discursiva, onde ele trata, junto com a doutora Andrea Bush, que é a senhora esposa dele, eles tratam das peças, das teses inerentes às peças, e nós também temos outros colegas professores que, junto conosco, tratam das questões discursivas. Porque prova delegado, né, Paulinho? Tem algumas provas que caem só a peça, e tem provas que caem a peça e as questões discursivas, depende da banca. Aí, se eu não me engano, Pará só cai a peça. Já o Rio Grande do Norte cai a peça e as questões. Peça e as questões discursivas, que é a dissertativa para alguns também, né? Geralmente envolvendo aí direito constitucional, administrativo, penal e processual penal. Algumas só cobram a peça e direito penal e processual penal. Mas a tendência hoje é que seja cobrado aí também, pelo menos constitucional aí a mais. E a peça é certeza, né? Se for segunda peça fase do delegado, a peça hoje é certeza. Peça é certeza. E o tema que a gente vai tratar hoje, eu vou provocar e fazer intervenções aí, a gente vai fazendo aquele bate-bola, mas o tema que a gente vai tratar hoje é monitoramento e interceptação telefônica, e depois eu queria dar um foco maior na comunicação via WhatsApp, porque hoje todo mundo se comunica por WhatsApp. Isso. O WhatsApp é equivalente, Telegram, Direct e tal, mas a gente vai tomar o WhatsApp como referência. Eu queria começar, Paulinho, pedindo a você que fizesse essa diferenciação para a galera que nos acompanha aí, entre o que seria a interceptação e o monitoramento. Que as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Monitoramento é uma coisa, interceptação é outra. Qual é a diferenciação? Vamos lá, eu queria fazer um parâmetro geral sobre essa questão de interceptação, quebra de sigilo telefônico, monitoramento, a gravação telefônica, a escuta telefônica, que são institutos diversos. Quando a gente trata sobre a chamada interceptação telefônica, à luz da Constituição Federal, que está lá na previsão do artigo 5º, inciso 12 da Constituição, você está falando da interceptação, da captação, da conversação telefônica entre dois interlocutores. Ou seja, eu realizo uma ligação telefônica agora para você e uma terceira pessoa, que é o interceptador, ele está captando o teor dessa nossa conversa que está acontecendo no presente momento. Essa interceptação, essa captação, ela é gravada, obviamente,
para fins de investigação criminal. Quando eu falo na mera quebra de sigilo de dados telefônicos, que é muito questionado isso, sobretudo em prova para delegado, eu estou me referindo simplesmente a aqueles dados pretéritos de ligações realizadas, recebidas, a duração da ligação, para quem eu liguei, de quem eu recebi mensagem e etc. Mas não tem um teor, não tem um conteúdo das conversas travadas, das conversas realizadas. Então, nesse sentido, é a mera informação fria de para quem eu liguei, para quem ligou para mim, por exemplo. Quando eu falo em escuta, tecnicamente, eu estou falando de uma captação entre dois interlocutores, mas os dois, um deles conhecem essa interceptação, essa captação. A gravação é simplesmente eu, por exemplo, estar falando com você e eu estar gravando a nossa conversa. Não O se que não é confunde crime, lá. é bom que se diga de passagem, isso cai muito, né? O Se que não é crime. Um dos dois interlocutores está gravando, não é crime, ainda que o outro não saiba. Exatamente. E simplesmente você está gravando minha conversa, nada de ilícito. Eu estava praticando um crime contra você. Essa prova é válida, seria válida assim. Não precisa de uma prévia autorização judicial feita os outros institutos, né? E a monitoração, simplesmente eu posso trazer aquela mais específica, que é a estação rádio base. Identificar exatamente a localização que aquela pessoa está mais ou menos naquela esfera do ângulo azimuth chamado e tal, que é algo mais técnico e mais complexo. Para o pessoal entender, normalmente quando você se desloca com o celular ligado, a tendência natural é que as operadoras tentem lhe colocar num ponto central da convergência de 2 ou 3 estações rádio base, chamadas ERBs, né? ERBs, estação rádio base. Antigamente era mais fácil você identificar, porque era um negócio redondo numa coisa, mas hoje são diferentes. Então, a tendência natural é que você, quando se desloca, as operadoras tentem lhe colocar aí numa triangulação, num ponto ideal, entre 2 ou 3 estações rádio base, e aí, a partir dessa triangulação, que é o que se chama, Paulinho chama muito bem, ponto azimutal, você consegue saber por onde ele está se deslocando. Exemplo, se eu saio de Olinda para Jaboatão, eu vou passar por diversas estações rádio base e diversas triangulações. Não é isso? Exatamente. Pronto, essa é a diferença básica entre esses institutos e que não se confunde também até com o Instituto Novo, Giovanni, novo entre aspas, né, mas legalmente pré-estabelecido pelo pacote anticrimes, que é a captação ambiental, outrora já admitida, mas sem uma regulamentação própria. A lei de organizações criminosas, desde a outrora, que era 9034/95, já previa lá a chamada captação ambiental. A 12.850/2013 também continuou prevendo, mas não havia uma regulamentação própria para especificar quando é que eu posso representar pela captação ambiental, quais são os requisitos cautelares. Então, utilizava-se de maneira analógica a lei de interceptações telefônicas. E hoje foi positivada, né, no artigo 8º-A pelo pacote anticrimes, e hoje a gente tem realmente todas as regulamentações inerentes à chamada captação ambiental, que diferencia da interceptação telefônica. Por quê? Porque a interceptação telefônica é entre a conversação telefônica travada entre dois interlocutores. Já a ambiental é no próprio ambiente. Então, eu coloco uma monitoração, a gente também chama de monitoração aí. Aí no JUS 21 eu consigo captar a conversa de todas as pessoas que passaram por aí. Isso é captação ambiental, que não deixa de ser uma interceptação. Tem uma terceira pessoa que está captando aquela conversa travada entre as pessoas que estão dentro daquele ambiente. O que já existe de forma lícita algumas vezes, muitas empresas que têm sistema CRTV, sistema de câmeras, colocam o CRTV com som, né? Na minha casa mesmo, as câmeras têm som. Eu acesso aqui e sei o que o pessoal está conversando. Paulinho, mas vamos assim fazer um passo a passo didático. Eu vou lhe fazendo algumas provocações só para que a gente possa rever todos esses conceitos, pensando na legalidade, na existência ou não de crime, e fique mais claro para os nossos alunos. Só lembrando que, quando a gente fala em interceptação ou captação da conversa, não é só a conversa de voz. Show de bola. A Lei 9296 faz referência também aos dados de telemática. Então, eu posso ter um diálogo com o Paulinho que não seja por voz,
pode ser através de mensagem escrita de WhatsApp, que também estaria abrangido nesse contexto que nós estamos conversando. E-mails também está relacionado. Também, directs, aquelas mensagens lá do Facebook, tem um programinha chamado Messenger também no Facebook. Isso, e os congêneres, né? Os equivalentes. Então, vamos lá. A gente já falou que essa gravação, quando feita por um dos interlocutores, ainda que mediante desconhecimento da outra parte, não é crime, é válida e pode ser utilizada como instrumento probatório no processo. É aquele exemplo clássico que eu dou nas minhas aulas. Eu estou conversando aqui com Paulo Furtado e Paulo Furtado está me extorquindo. E a gente está numa conversa de vídeo. Eu pego lá, subo a tela do celular e boto para gravar a tela. Ele não sabe que eu estou gravando, mas eu posso me utilizar daquela gravação, nós somos os interlocutores, como instrumento probatório. Aquela prova pode estar relatada no inquérito policial, está acostada aos autos no momento da denúncia, ela é uma prova válida e as provas dela derivadas também são válidas. Agora, vamos mais paulatinamente. Você falou em levantar os dados de ligação. Por exemplo, eu liguei para você hoje. É possível se levantar os dados de para qual número eu liguei, que horas eu liguei. Tem gente que chama isso de extrato reverso também, né, Paulo? Isso, extrato reverso. Levantar o extrato reverso, para quem não escutou esse termo, seria levantar esses dados, não o teor, como o Paulo bem explicou, mas esses dados. Ligou para quem, recebeu a ligação de quem, que horas foi. Primeira provocação que eu lhe faço. Para o delegado ter acesso a esse extrato reverso, ele está lá investigando, você está investigando, você precisa saber se houve ou não essa ligação. Você vai pedir ao operador do extrato reverso. É preciso autorização judicial ou não? Vamos lá, começar a centrar botando para lascar, né? Um tema bastante polêmico. Até porque eu lhe disse que era uma provocação, porque eu sei que minha opinião é diferente da sua, então eu já perguntei sabendo. Eu não sei nem a tua opinião, mas vamos lá, pessoal. Esse tema é bastante tortuoso, por quê? A questão da quebra de sigilo de dados telefônicos, ela não esbarra no artigo 5º, inciso 12, que prevê as comunicações telegráficas, telefônicas e de dados telefônicos. A quebra de sigilo dos dados telefônicos está protegida lá pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que traz a garantia constitucional da intimidade, da vida privada e etc. A questão é, existe regulamentação infraconstitucional trazendo requisitos, parâmetros para que ocorra a quebra de sigilo de dados telefônicos? Não, nós não temos. Eu entendo que não precisa, ou seja, prescinde de autorização judicial quando o delegado diretamente oficia as operadoras. Depois eu vou dar a posição de como você deve adotar na prova. Isso é minha posição. Por quê? Porque entra na questão do poder geral investigativo do delegado de polícia, trazido pelo Código de Processo Penal, trazido pela própria Constituição Federal, e a gente deve enxergar que não existe garantia constitucional absoluta. Quando existem duas garantias que estão em jogo, o interesse público das investigações em face do sigilo da intimidade, da vida privada, esta deve ser mitigada em detrimento daquela, sob pena de restar esvaziado qualquer tipo de investigação. Por exemplo, quando eu vou na casa de uma pessoa intimar, esta pessoa que é testemunha ou que é investigado, eu estou violando um pouco a intimidade dela. Eu estou indo na casa dessa pessoa fazer uma intimação. Quando eu requisito de uma loja, de um estabelecimento comercial, os dados cadastrais de uma pessoa, eu estou invadindo a intimidade. Mas isso é permitido? É. Existe lei prevendo isso? Existe. A própria lei de organizações criminosas. Mas a gente não tem, na realidade, tem uma anomia jurídica em relação à quebra de sigilo de dados telefônicos. Aí tem só posições doutrinárias e tal. Na prova, vou fazer prova para delegado de polícia. O que é que eu faço? Eu sugiro você representar, se for uma peça, perante o juiz. Nunca vi cair em questão objetiva sobre isso. Se for uma questão discursiva, dissertativa, eu fundamentava livremente nessa tendência, né, que poderia ser permitido, porque as bancas geralmente exigem algo que o delegado tenha mais empoderamento. Mas se for uma peça prática profissional, não tenho dúvidas que você deverá fazer uma representação. Diferentemente do mero ofício de dados cadastrais,
porque isso aí já é pacífico, já está na legislação processual penal, que o delegado diretamente pode requisitar qualquer informações. E digo mais, a 12.830/2013, ela no artigo 2º, eu acho que é o parágrafo 1º, não vou lembrar agora, que fala sobre, no curso das investigações, o delegado poderá requisitar qualquer informação, perícia, tal, de interesse da investigação, com exceção aquela que está sob cláusula de reserva jurisdicional ou de jurisdição. E digo a vocês que a quebra de sigilo de dados telefônicos não se encontra prevista em nenhum dispositivo dizendo que só o juiz pode autorizar. Então, o meu entendimento é que o delegado, por autoridade própria, poderia sim requisitar diretamente as operadoras. Inclusive, existem até casos concretos que as operadoras forneceram. Dados pretéritos, ou seja, ele ligou para quem? Qual foi o número? Porque aqueles são dados frios, não tem conteúdo de conversação protegida constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso 12. Mas eu queria ver tua opinião, patrão. Diga aí. Eu vou pedir licença ao amigo, e olha que é uma coisa extremamente rara isso acontecer. Pode meter bronca. Mas eu vou pedir licença ao amigo para discordar parcialmente. Veja, em relação à prova, pensando aqui na segunda fase, na discussão do delegado de polícia, eu concordo com você em gênero, número e grau. Tem que representar mesmo. Fazer uma representação, não tem ponto correr, isso aí é ponto passivo. Agora, doutrinariamente, eu discordo de você em 2 pontos. Primeiro ponto. Uma coisa são os dados cadastrais da linha. Eu acho que os dados cadastrais da linha, o delegado de polícia sim tem como fazer uma requisição pré-cindindo, ou seja, não necessitando de autorização. O que é que eu chamo de dado cadastral? Vamos supor que você está lá com o meu número, 99, tanto. Você quer saber qual é o CPF que está com aquele número? Se é um número de conta, a conta está indo para onde? Qual é o endereço? Esses dados cadastrais, entendo eu que eles são de livre franquia ao delegado de polícia, por mero ofício à operadora. Entendo eu que, recebido esse ofício, a operadora estaria vinculado ao atendimento desse ofício, claro, desde que haja uma razoabilidade do que está sendo pedido. Ah, não, Paulo está curioso para saber de quem é esse número, porque a filha dele está começando, não é razoável. Mas Paulo, na Draco, está investigando um crime, eu acho razoável esses dados. Outra coisa é o extrato reverso. O extrato reverso, ele diz o seguinte: Giovanni ligou para o número tal, 10 horas da manhã, e ficou conversando até 10 horas e 20 minutos. Concordo com você que há uma anomia do legislador. O legislador não fez referência, mas entendo eu que nesse caso específico seria necessário uma ordem judicial para a produção desse instrumento probatório. Por quê? Porque senão você quebra a paridade de armas com a defesa. Eu sempre tenho uma preocupação, Paulo, porque por mais que eu defenda o livre trabalho policial, eu tenho uma preocupação de evitar que o ius puniendi estatal, que já tende a ser exacerbado, ele se exacerbe mais ainda, mitigando a possibilidade de atuação da advocacia, principalmente da advocacia criminal. Por quê? Pense aqui comigo. Imagina só que eu tenho uma tese jurídica de uma negativa de autoria do meu cliente. E o delegado teve acesso a uma ligação dele para mim no momento imediatamente seguinte à pretensa hora do crime. Vamos supor que foi feita uma perícia tanatoscópica, que é a perícia para atestar lá a causa-morte, cronotanatoscópica, mais especificamente, que atesta o tempo aproximado da morte, e está dizendo lá que aproximadamente a vítima de homicídio foi morta às 10 horas e 20 minutos. E um pouco depois, às 10 horas e 25, no extrato reverso consta que o réu ligou para o advogado dele. Entendo eu que esse tipo de informação, dependendo da forma que ela seja apresentada no curso do processo, ela pode, inclusive, enfraquecer eventuais teses defensivas. Ora, se existe uma anomia do legislador, existe uma possibilidade de quebra de paridade de armas, de hipertrofia do poder punitivo estatal, eu devo sempre recorrer às regras elementares. E as regras elementares são aquelas do artigo 5º da Constituição, que para mim são regras de proteção desse tipo de informação. Então, a minha opinião nesse ponto é que, se o extrato reverso for conseguido
a revelia de autorização judicial ela é prova ilícita. E tudo que dela derivar seria, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, ilícita por derivação. Agora, eu faço uma ressalva a esse meu posicionamento doutrinário. Qual é a ressalva? Se o crime é objeto de investigação por parte do delegado é praticado por organização criminosa. Porque entendo eu que a Lei 12.850 traz essa possibilidade expressa. Mas aí perceba, eu tenho uma regra. Qual é a regra? Entendo eu que o extrato reverso só com autorização judicial. E entendo que há uma excepcionalidade, que é uma opção do nosso legislador fazer essa excepcionalidade, em se tratando de investigações que envolvam organização criminosa. Se o delegado estiver atuando no âmbito da 12.850, acho que ele não precisa de autorização para o extrato reverso. Agora, insisto, isso é uma tese para você discutir. Na peça, represente. Concordo com você. Esse ponto é importante. Eu acho que o artigo 17, ele é meio que obscuro, né? O artigo 15 ele é muito claro. A questão dos dados cadastrais que informa nome, CPF e tal. Por exemplo, eu faço várias vezes perante a operadora, perante uma agência bancária. Eu quero saber em nome de quem está registrada aquela conta corrente de número tal. Eu quero saber de quem é aquele número terminal telefônico. Então, fornece todos os dados cadastrais. Isso aí está tranquilo. Mas a lei de organizações criminosas, salvo o melhor juízo, eu acho que é o artigo 17, ela remete a outro dispositivo, dizendo que as companhias de aviação, as agências bancárias, as companhias telefônicas deverão deixar disponível durante 5 anos as autoridades citadas no artigo 15. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não estou com a lei aqui, não. Aí deixa. Tô pegando agora. Não é isso? Vê aí, eu acho que é o 17 que fala sobre isso. Isso. Artigo 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de 5 anos à disposição das autoridades mencionadas no artigo 5º, entre elas o delegado de polícia, registros de identificação dos números dos terminais de origem e do destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Isso é extrato reverso. Agora, o dispositivo diz, manterão à disposição. E aí? Então, isso aí é bem polêmico, esse dispositivo 17. No caso das organizações criminosas, Paulo, você entende que pode. A própria lei, ela diz que cabe ao delegado de polícia, dentre outras autoridades, levantar dados dessa natureza. Então, eu entendo que aqui não há uma anomia, diferentemente da regra geral. Eu também entendo. O nosso ponto de discordância é na regra geral, não na excepcionalidade da lei. Na regra geral, você acha que o poder geral de polícia, o poder de cautela de proteção do Estado, ela se sobrepõe a essa proteção dos dados, não existindo regra específica. E eu entendo o inverso. Eu entendo que se você sempre opta pelo poder geral de polícia, você está hipertrofiando o ius puniendi, o poder punitivo do Estado, que o delegado representa em parte isso, e você está mitigando as possibilidades de atuação da defesa, quebrando a paridade de armas. Nosso ponto de divergência é só esse. Só esse. Mas beleza. Mas veja, até esse artigo 17, ele tem uma grande polêmica. Sobretudo correntes defendendo que o delegado, mesmo em organização criminosa, ele não poderia, por autoridade própria, requisitar diretamente dados cadastrais. Veja que o artigo 17, eu entendo como você, claramente, que o 17 já autoriza. Mas a redação dele é meio obscura. Até se você fizer uma análise topológica, pensando naquela regra de observação do dispositivo no contexto topológico. O artigo anterior, que é o artigo 16, ele diz: as empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do MP ou do delegado ao banco de dados e reservas do registro de viagem. A mesma coisa diz o artigo 15. O delegado de polícia e o MP terão acesso independente de autorização judicial apenas aos dados cadastrais. Você observa que esses 3 artigos, 15, 16 e 17, eles estão na seção 4 da lei das organizações. E a seção 4 fala do acesso a registros. Então, eu vou muito pela lógica de Hungria. O mestre Nelson Hungria sempre nos ensinava o seguinte, que quando você tem um artigo sobre o qual você tem a dúvida em relação à intelecção do artigo,
O primeiro mecanismo que você usa é da interpretação topológica. Isso. Você vai olhar onde é que ele está inserido. É aquela mesma coisa. Que é o exemplo clássico que Magalhães Noronha dá. No crime de latrocínio, você tem um resultado morte. Mas latrocínio é crime contra o patrimônio, ainda que não esteja escrito. Porque topologicamente ele está inserido. Se encontra crimes contra o patrimônio. Seguindo a lógica daquela seção do Código Penal. Então é por isso que eu faço essa interpretação do artigo 17 da Lei das Organizações Criminosas. Em que pese eu concordar com você que a redação do legislador poderia ter sido melhor, mas quando você suprime ou quando você busca a interpretação topológica, seja em relação ao nome iuris da seção, seja em relação ao contexto dos artigos que lhes são antecedentes dentro da seção, me parece perfeitamente justificável esse tipo de interpretação, entendeu? Concordo plenamente, mas tem polêmica ainda sobre o 17. Não, sim, polêmica vai ter, e aí depende. Sempre. Assim, depende assim, você bota um advogado e um promotor. Não tem para correr, né? A polêmica vai existir dependendo do tipo de tese que tem que ser levantado. Agora, deixa eu fazer outra provocação, que eu acho que a gente vai concordar. Mete bronca. Vamos imaginar o seguinte. Você sabe que há só um detalhe de ordem técnica aqui, Paulo. Esse tipo de raciocínio, ele é muito fácil de ser feito em relação à ligação. Até ligação telefônica. Mas ele, por exemplo, é mais complexo de ser feito em relação à mensagem de WhatsApp. Por causa da criptografia do WhatsApp de ponta a ponta. A gente sabe, obviamente, que existem programas que conseguem resgatar até as mensagens que são deletadas do WhatsApp, porque fica aquela marca digital na nuvem, né? Toda vida que eu mando uma mensagem de WhatsApp para você, ainda que eu apague essa mensagem, ela deixa, vou usar uma expressão bem vulgar aqui, uma impressão digital na nuvem do servidor. Então é possível ir lá, existem alguns programas, você consegue ir lá e recuperar essa mensagem. Mas como se trata de criptografia de ponta a ponta, se você não tem pelo menos um espaço de amostragem, um extrato reverso de WhatsApp me parece impossível. O que é que você pensa sobre isso? É bastante complicado. Eu vou nessa mesma linha sua. Eu não conheço possibilidade de trazer esse extrato reverso relacionado a essa conversação de WhatsApp, né? Eu sempre digo um negócio. A interceptação telefônica, voltando um pouquinho, outrora era uma das ferramentas bastante relevantes, bastante eficazes no combate a, principalmente, a organizações criminosas. Hoje, praticamente perdeu muito sua essência. Por quê? Porque é muito difícil as pessoas travarem conversas por meio do telefone. Utiliza muito o WhatsApp. E essa questão de criptografia ponta a ponta, realmente, eu não visualizo a possibilidade realmente de um extrato reverso relacionado. Você consegue. É mais fácil você ter acesso. Agora aí precisaria de autorização judicial ao teor da conversa do que ao extrato reverso. Exatamente. É mais fácil. Beleza. Mas aí um ponto que eu acho que agora a gente vai convergir. Você sabe que o terminal telefônico é do investigado, certo? Tá lá, João José da Silva, o terminal telefônico é aquele. E você quer saber por onde esse indivíduo está circulando, por onde esse indivíduo está andando. Então, você, em tese, precisaria do monitoramento por triangulação de estação rádio-base. Aí eu lhe provoco. Essa triangulação necessita de autorização judicial? Sim, entendo que sim. Eu sabia que a gente ia convergindo nesse ponto. Eu também acho que sim, porque você estaria, em tese, privando o indivíduo da intimidade do seu direito de ir e vir. Exatamente. Em tempos de paz, né? Então, eu também acho que essa monitoração carece de autorização. Além da questão... Desculpa só. Em que pese a gente saber que algumas pessoas divergem e tem delegado... Antigamente, hoje não acontece mais. Que mandava cortar a internet do cara só para o cara ligar para ele poder localizar, né? Exatamente. Vamos lá. Então, essa questão relacionada, além de adentrar na intimidade, você está adentrando no direito de ir e vir. Você está conseguindo monitorar essa pessoa passo a passo, sem uma autorização prévia judicial. Aí, realmente, tem que ter uma autorização. Beleza. Esse ponto eu sabia que a gente ia concordar, não ia ter divergência. Antes de eu passar para o próximo ponto, galera que está chegando por aqui na live, senta o dedo no like. Antes de eu passar para o próximo ponto, eu
O Jorge aí é da Polícia Civil do Ceará. Jorge, sei que Jorge é. é um homem forte aí. Eu tô achando que Jorge, inclusive, vai sair para alguma coisa do Sindicato dos Escrivões da Polícia Civil do Será? Ceará. Ele tá dizendo aí que é covardia derrubar o 3G, o 4G, mas ele sabe. Dizem que o melhor amigo de investigador na rua é prancheta, porque ninguém duvida de homem de prancheta na mão, e para localizar o cara, derrubar a internet dele, né? Mas, Paulinho, só... Tem um amigo nosso, que eu não vou citar o nome, você sabe quem é, que trabalha em capturas em Goiás. Sabe quem é que eu estou falando? Sei. Polícia de captura lá, que ele dizia isso. Ele dizia... Tá entregando o povo já, é por aí, pô. Não, mas tô dizendo quem é, eu disse quem é. Ele tava dizendo que o melhor amigo do policial é prancheta, que ninguém duvida no homem com uma prancheta na mão, anotando as coisas na rua. Ninguém acha que é policial de capturas. Olha, só lembrando assim, pessoal, eu tenho um orgulho danado aqui no JUS 21 de trabalhar com grandes profissionais, grandes professores, e um deles é o professor Paulo Furtado. Quem acompanha o Paulinho sabe que Paulinho é o doutrinador de medicina legal hoje mais vendido do país. E o cara que o livro de medicina legal dele barra qualquer outro, eu digo sem medo de errar. Eu dizia há alguns anos que não nasceria na minha vida nenhum doutrinador de medicina legal páreo a Genival Veloso França, até o dia que Paulo começou a enveredar por medicina legal. E hoje eu digo, com todo respeito ao mestre Genival Veloso França, Paulo Furtado é o único que pode dizer que está ombreado com Genival. E além disso, Paulo é talvez o professor mais experiente de peças de delegado de polícia. É tanto que a banca de delegado do Pará trouxe no edital uma coisa que foi Paulo que inventou. Está no livro dele, no primeiro capítulo do livro dele, que é a sistematização lógica das peças, e está no curso dele aqui. E aí, se você quer fazer qualquer curso do professor Paulo Furtado, se você quer ser nosso aluno aqui do Projeto Delta, eu sempre digo que aqui no JUS 21, o professor fraco das carreiras policiais sou eu. O resto é tudo de Paulo para cima, assim, é do nível de Paulo, Luiz, Fázio, Natália. Se você quer ser nosso aluno aqui no JUS 21, lembre-se que chegou o grande momento que muita gente estava esperando para o mês de dezembro, a última grande promoção do ano do JUS 21, que é a promoção Natal Antecipado JUS 21. Todos os cursos, todo o site do JUS 21 está com 35% de desconto de hoje até quinta-feira. Professor, eu quero adquirir o curso discursiva de segunda fase do delegado de Polícia Civil do professor Paulo Furtado. Está disponível no nosso site com 35% de desconto. Eu quero fazer o projeto Delta, eu quero estudar para passar nos concursos para delegado de polícia 2021. 35% de desconto. Eu quero fazer a sua isolada de direito penal aprofundado, que sou eu que ministro, 35% de desconto. Muita gente minha que estava esperando no mês de dezembro, chegar a segunda parcela do 10º, realzinho, enfim. A hora é agora. Começou ontem à noite, vai até quinta-feira, 35%, inclusive nas pós-graduações. Todas as pós-graduações aqui estão com 35% de desconto. Basta acessar www.jus21.com.br. Paulinho, vamos nessa. Vamos dar mais um passo e deixa eu lhe fazer mais uma provocação. Agora a gente vai falar especificamente da interceptação, tá? Interceptação telefônica da Lei 9296. Delegado de polícia pediu, representou pela interceptação, a interceptação telefônica foi concedida. Vem uma lenda, já estou dizendo que é lenda para levantar a bola para você. O povo diz que o prazo da interceptação que o juiz concede é de 30 dias. Ah, o juiz decreta interceptação por 30 dias. O que você acha desse prazo que o povo fala tanto aí de 30 dias? Vamos lá, a redação, mais uma vez, nosso legislador, né, na 9296/96, não lembro se é o artigo 5º da lei que fala sobre o prazo de decretação, ele vai dizer 15 prorrogável por igual período. Artigo 5º, eu vou ler. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Isso é a regra da Lei 9296. A regra. Então, quando surgiu logo a lei, existiam discussões. Espera aí, são 15 dias mais 15 dias, ou seja, haveria uma única prorrogação desse prazo. O prazo não é 30 dias, não. Isso cai muito em prova e muita gente erra. O prazo é 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja necessidade.
E isso aí é pacífico no STJ, no STF, tema pacificado tranquilo, que essa prorrogação ela pode se dar por quantas vezes for necessária para a investigação policial. Diferentemente... Lembrando que não precisa prorrogar por mais 15, é por até mais 15, né? Exatamente, O exatamente. delegado pediu, o juiz deu 15. Aí o delegado disse que pediu uma prorrogação, o juiz pode dar mais 5, mais 6, mais 7. Exatamente. Quantas vezes forem necessárias. Até 15 dias. Diferentemente da captação ambiental, da infiltração, melhor dizendo, infiltração virtual, confundir as coisas, que existe um prazo pré-estabelecido. Tem um limite lá. 15 mais 15 mais 15, até tantos dias. A interceptação não tem esse parâmetro. Beleza? 15 mais 15 mais 15, até dá uma dor. Até dar uma dor, né? Ô, Paulo, e é bom lembrar o seguinte, vamos imaginar uma interceptação telefônica aí que durou 3 meses. Não estou dizendo que o juiz autorize por 3 meses, como pode dizer 15 mais 15 mais... Enquanto existiam os devidos fundamentos, lembrando que o delegado tem que pedir antes de terminar, viu? Isso é uma coisa importante. O juiz decretou 15 dias. Chegou no 15º dia, terminou. O delegado deixou para pedir no 16º e o juiz deferiu no 17º. O que tiver nesse intervalo aí não vale. Quebra. Tem que dar uma quebrada. Não vale. Se o cara confessou o crime nesse intervalo, é prova ilícita. Teve até aquela discussão, não vou citar o nome aqui para não gerar polêmica, mas que caiu a interceptação e aí teve aquele prazo para se comunicar às operadoras que a interceptação não estava tendo mais. Nesse ponto aí, ninguém vai entrar em polêmica. Mas assim, o delegado deixou passar o prazo e só pediu ao final, até vir a nova autorização, que tiver naquele meio não vale. Mas vamos imaginar que a interceptação está rolando aí por 3 meses e em 3 meses o cabo fala de tudo no celular, até do crime que cometeu. E é necessário a degravação. O que é a degravação? A transcrição do que foi obtido na interceptação no áudio, está lá a mídia, o HD, o SSD, botar no papel. Até porque a interceptação ela precisa estar relatada no inquérito policial. E inquérito policial é procedimento reduzido a termo, é procedimento escrito, como manda a regra normativa. Então, você vai ter que ter acostado ao relatório a degravação. Aí eu lhe provoco, eu lhe pergunto, essa degravação, ela tem que ser total ou a gente tem jurisprudência que admite a degravação parcial? Ou seja, o cara passou 1 hora conversando lá com a mulher que ele estava dando em cima. Isso não interessa a elucidação do fato. O delegado precisa fazer constar nessa degravação? Tá só botando pesado aqui em mim, né, velho? Vamos lá, pessoal. Quer que eu dê logo minha posição? Não, pode deixar que eu falo. Vamos lá, degravação, que é a transcrição da conversação realizada na interceptação telefônica, pessoal. Tanto o STJ quanto o STF, sobretudo o posicionamento bem atual, 2020, salvo o melhor juízo, ela não precisa ser integral, ela pode ser parcial, porém, deve ficar à disposição da defesa a integralidade das degravações. Ou seja, eu não preciso degravar tudo, mas caso a defesa solicite, requeira, sendo mais técnico, deve ficar à disposição dela a integralidade dessa degravação. Isso aí vai cair em prova, porque tem, sobretudo, a reiteração do STF, bem atual mesmo, essa jurisprudência. Isso. Então, essa degravação, a gente concorda também, ela é uma degravação parcial. O delegado só transcreve o que interessar a elucidação do feito e não há ilegalidade nenhuma. E aí eu vou tomar a liberdade de fazer um complemento. Eu não perguntei, mas eu peço licença de fazer o complemento. Muito aluno me pergunta, Paulo, sobre a questão do sigilo da interceptação, da realização da interceptação. Veja, a interceptação é uma diligência, estou falando da interceptação no curso do inquérito, ela é uma diligência do inquérito policial. De regra, o inquérito é um procedimento sigiloso. Só que existe aquela discussão se o sigilo do inquérito é extensivo ou não ao advogado do investigado. Que o inquérito é um procedimento sigiloso para o investigado, isso não resta dúvida. Certo? Isso é ponto pacífico, é prego batido e ponta virada. Mas se discute se o inquérito é sigiloso ao advogado. Porque o Estatuto da OAB, quando trata no seu artigo 7º dos direitos do advogado, salvo melhor juízo no inciso 14, se eu não estiver equivocado, do artigo 7º do Estatuto da OAB, ele diz
que um dos direitos do advogado é ter acesso aos autos do inquérito, ainda que sigilosos ou conclusos à autoridade. Seria o requerimento, seria o relatório remetido ao juiz e o inquérito estaria concluso à autoridade. E eu particularmente entendo que esse sigilo da diligência, ela sim, estou afirmando, ela se estende inclusive aos advogados durante o período de realização da diligência. Traduzindo, o delegado de polícia está fazendo, mediante autorização judicial, uma interceptação telefônica. Naquele período da interceptação, o delegado não é obrigado a dizer para o advogado. O advogado vai lá na delegacia e diz: doutor Paulo Furtado, o senhor está interceptando fulano e tal? Se Paulo disser não, não há nenhuma ilegalidade da parte de Paulo, não há nenhum crime e muito menos infração administrativa. Porque eu vejo pessoas dizendo: não tem crime, mas o delegado vai responder por um PAD. Ora, se o delegado pode responder por um PAD, você está obrigando o cara a falar. O que inviabilizaria a diligência investigativa, inviabilizaria o meio de prova. Então, entendo eu que no curso da diligência, e o que é que nós podemos entender como no curso da diligência? No período em que a diligência estiver sendo autorizada pelo juiz. Se prorrogou por 3 meses, durante os 3 meses. Se prorrogou, sei lá, 15 mais 15 mais 15, deu 1 ano durante aquele 1 ano. No curso, ela é sigilosa, inclusive, ao advogado. Agora, finda a diligência, esse sigilo não se estende mais ao casuístico. Finda a diligência, ela não se estende mais ao defensor. Terminou a diligência, não está mais. Terminou ontem, hoje, Paulo está com a mídia. Aí o advogado vai lá e diz: doutor Paulo Furtado, eu preciso que o senhor me dê acesso à mídia. Ele pode dizer: não, que só quando eu der gravar. Aí haveria ilegalidade da parte do delegado de polícia. Perfeito. Essa é a minha posição. Qual é a sua, Paulo? Perfeita. Durante o curso das diligências de interceptações das comunicações telefônicas, restaria completamente esvaziada, completamente ineficaz uma investigação policial se fosse aberta para a defesa do investigado, né? Aquela mesmo, eu até citei em algumas palestras, tem advogado que chegou e disse: quando for realizar uma busca domiciliar, o advogado era para ser citado dessa diligência. Ora, eu estou colocando até o advogado em saia justa. O cara, não vou dizer ao meu cliente que, claro que ele vai esconder a arma e tal. O cliente depois diz: meu amigo, você não me comunicou isso por quê? Então, existem diligências que não tem como você estender para a defesa naquele momento. Isso não significa que o contraditório ampla defesa está sendo mitigado, né? Até porque na fase de investigação policial, ele é presente, mas ele não é obrigatório, né? Então, e é um contraditório diferente do contraditório processual. Isso dá uma outra live, mas o contraditório na fase de investigação, entendo eu, é um contraditório diverso daquele que você tem no curso do devido processo, né? Exatamente. Beleza. Paulo, para a gente finalizar aqui, começar a finalizar. Na lei se fala muito que para se ter interceptação telefônica, com base na 9296 e tal, o delegado de polícia ele não pode ter como demonstrar o crime por outros meios de prova admissível no direito, certo? Mas ele tem que ter indícios razoáveis de autoria ou participação. E alguns doutrinadores entendem que haveria uma matrimônia aí, que haveria uma contradição. O delegado tem que ter indícios que o cara é culpado do crime, que o cara é responsável pelo crime, mas ao mesmo tempo o delegado não tem outro meio de provar o crime. E aí vem aquele debate se não seria contraditório se exigir que esses requisitos eles fossem aplicados cumulativamente, o inciso 1, 2 e 3. Se esses requisitos eles são cumulativos, se esses requisitos são alternativos, eu vou ler para a galera que está em casa. O artigo 2º, né? Isso, para a galera que está em casa se situar. Artigo 2º da Lei 9296. Não será admitida interceptação de comunicação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. A interpretação aqui há de ser feita contrário ao senso. Se não é admitida nessas hipóteses, nas hipóteses contrárias, é admitida. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação. Então, tem que ter indícios razoáveis de autoria ou participação. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, tem que ser punido com pena de reclusão. Traduzindo, pela interpretação do artigo 2º da Lei 9296,
para você ter interceptação é preciso haver indícios razoáveis de autoria ou participação, a prova do crime não poder ser produzida por outros meios admitidos no direito e o fato investigado ser punido com pena de reclusão. Eu entendo que esses requisitos não são cumulativos. Eu entendo que esse requisito do inciso 2, ele não precisa estar presente necessariamente, até porque algumas vezes ele pode gerar uma antítese com o inciso 1. Ele pode gerar uma contradição com o inciso 1. Eu acho que o inciso 1 tem que ter. Eu não acredito em interceptação telefônica inominada. O que é uma interceptação telefônica inominada? Todos os moradores desse prédio aqui pegam o número e bora interceptar de tudo. Eu não acredito nisso. Você tem que focar. Eu acho que a interceptação telefônica ela tem que ser direcionada. Ela pode até ser direcionada para um grupo de pessoas. Você tem uma empresa de 3 sócios. Você acha que aqueles sócios estão praticando sonegação fiscal? Você pode interceptar os 3 telefones. Mas você não pode interceptar o telefone de toda a empresa, de todos os funcionários. E acho que deve sim o crime investigado ser punido com pena de reclusão. Agora, esse inciso 2 não me parece ser obrigatório. Esse inciso 2 me parece ser facultativo. É minha percepção. Eu queria saber a sua. E não há outro meio de se buscar a prova, seria isso? Sim. Eu entendo pela acumulação dos 3. E explico por quê. Quando você fala em indícios razoáveis de autoria, você está falando de algo inicial. Eu sei que... Um caso concreto meu, as mortes decorrentes daquela área tal, elas são motivadas pela disputa do tráfico de drogas. E fulano de tal, ele é o cabeça da organização. Então, eu tenho 2 depoimentos testemunhais falando sobre essa organização criminosa. Mas eu não tenho elementos de prova que dê para indiciar aqueles indivíduos. Eu começo a diligenciar, eu vejo que é um grupo perigoso, tal, que está intimidando testemunhas, que vai ameaçar, tal. E eu tenho os números dos terminais telefônicos. Eu entendo que encontra satisfeito aí indícios razoáveis de autoria, tendo em vista os 2 depoimentos testemunhais. Eu entendo que eu não consigo aprofundar aquela prova sem uma interceptação telefônica, e nesse caso estou demonstrando os 2 requisitos. Né? Claro, crime punido com reclusão, todo mundo sabe que homicídio, tráfico é reclusão, isso aí não tem dúvidas. Mas eu sei que eu tenho indícios razoáveis de autoria e eu preciso buscar naquela prova, e o único meio que eu tenho para realmente desvendar toda aquela conjuntura daquela organização, buscar mais elementos, uma confissão via telefone, ver toda a transação, por exemplo, o que motivou aquele homicídio, a disputa do tráfico e tal, através da interceptação telefônica. E já entra num ponto interessante, não sei se vai dar tempo, é sobre a serendipidade. Dá tempo demais, pode falar. Deixa eu só fazer uma parte Vá. de falar de serendipidade, o encontro fortuito de provas. Isso. É porque eu acho, Paulo, que a gente concorda, mas a gente discorda quanto ao conceito de prova. Eu sou mais, assim, eu sou de uma vertente mais clássica e eu sigo muito os ensinamentos de Ada Pellegrini de novo, que não é processualista penal, mas é processualista. Eu acho que todo processualista bebe na fonte da falecida professora Ada, que a Deus tem em bom lugar. E ela, ao se referir à prova, ela disse que prova é tudo que pode ser consolidado no curso de uma ação. E assim, o fato de eu ter inquérito não me dá a certeza que eu terei ação. Então, eu acho que o termo prova do crime, prova da materialidade do crime, tecnicamente falando, processualmente falando, é algo que eu só vou conseguir demonstrar ao se ter o recebimento da peça acusatória, a instauração da ação penal, porque aquele elemento indiciatório da autoria ou aquele elemento indicativo, como fala a professora Ada, da materialidade, ele só se consubstancia a partir do momento que a ação penal está instaurada. Por quê? Porque prova só pode ser produzida diante de contraditório. É tanto, Paulo, que quando a gente está fazendo uma peça chamada revisão criminal, certo? Lá caberá 621, se eu não me engano, do Código de Processo Penal. Caberá nos processos fins a revisão criminal nas seguintes situações. E você vai fazer a revisão criminal baseada numa prova testemunhal, você tem que ter uma audiência. Para que, seguindo a regra do Código de Processo Civil,
para que nessa audiência a testemunha seja ouvida diante de um contraditório de ambas as partes, para que aquele indício que justifica a revisão passe a ser considerado prova. Então, o que me parece aqui é que houve uma atecnia do nosso legislador quando ele usa a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Concordo. Porque não necessariamente o delegado ter relatado o inquérito significa que vai virar denúncia. E o fato de ter denúncia não significa que vai ter ação penal, porque entre o oferecimento e o recebimento da denúncia, existe a possibilidade de rejeição liminar da peça acusatória nos termos do artigo 395 do CPP. Isso. Então, eu me apego a essa questão técnica processual, entendeu? E entendo que o que você está dizendo está certo, mas para mim o termo não seria prova, seria elemento de indiciamento, elemento para mim também. De indiciação. Eu gosto muito do termo atualmente utilizado pelo pacote anticrimes, que é elementos probatórios. Show. Ou seja, Perfeito. aquilo vai virar prova. Concordo plenamente. Mas o que eu diferencio é razoáveis indícios com a busca de elementos mais fortes probatórios, que vão virar prova posteriormente. Então, eu tenho um início de um indício, eu aponto ali que realmente aquele indivíduo ele pode ser o autor, mas eu preciso de algo mais robusto, eu preciso individualizar a conduta, eu preciso buscar, aí eu digo prova mesmo, a prova material, porque é questão pericial, enfim. Mas esse termo, elementos probatórios, inclusive eu ajustei todos os meus materiais, sobretudo das aulas de 21, utilizando elementos probatórios. Eu achei esse termo muito técnico. Eu acho o termo mais adequado do que prova. O teu livro também da Juspod, que saiu agora, já está atualizado. Elementos probatórios. A segunda edição, que estava esgotada, a segunda edição saiu agora. Já tá saiu semana passada. O pessoal pergunta muito assim, professor, onde é que eu encontro os livros do professor Paulo Furtado? Você encontra na editora Juspod. E as aulas do professor Paulo Furtado você encontra no Jus 21. Eu tenho a grande alegria de dividir aqui com o Paulo. Não sei nem como é que ela aceitou dividir essas aulas comigo aqui. Ele é doido, né? É porque é meu amigo, ele está me fazendo esse favor. Mas, Paulinho, mete pau aí, fala da serendipidade, que é outra coisa que cai muito, viu? Inclusive, existe até, eu lembro que a gente jantou uma vez juntos, eu acho que em 2018, mais ou menos, e a gente conversava muito sobre serendipidade, a de primeiro grau e de segundo grau. E eu trouxe para você até um posicionamento do STF da época, que começou a mudar um paradigma que só era admitida a chamada serendipidade de primeiro grau, é quando existe a conexão entre os crimes. E a de segundo não era, em regra, permitida, mas valeria apenas como uma notícia crimes para a instauração de um novo procedimento policial. Em primeiro lugar, o que é serendipidade? O que vem a ser isso? Também chamado de encontro fortuito de provas ou crime achado. Você intercepta um grupo para apuração de um crime, por exemplo, de roubo a estabelecimentos comerciais ou agências bancárias, e você, no curso da interceptação telefônica, você descobre crimes de homicídio e crimes de tráfico de entorpecentes. Eu iniciei a interceptação querendo roubo, e eu acho outros crimes que eu não imaginaria que eu achasse. Se houver conexão entre, aquele homicídio foi um homicídio qualificado lá nos termos 121, parágrafo 2º, inciso 5, por disputa lá... Execução, ocultação, a impunidade de outro crime, ou seja, houve uma desavença na divisão dos patrimônios lá subtraídos na agência bancária e o indivíduo matou outro. Eu tenho uma relação, aí tudo bem, seria primeiro grau. Mas aquela que não tem nada a ver, realmente eu não tinha conhecimento que eles praticavam esse crime. Esses dois indivíduos interceptados, eles fazem parte de outro grupo que pratica crimes completamente diversos, sem ligação nenhuma. A pergunta é, essa prova, esse elemento probatório, sendo mais técnico com vocês, esse elemento probatório colhido na interceptação telefônica para apuração do roubo, serviria para aquele crime de tráfico de entorpecentes também ou não? Existia uma corrente mais conservadora que dizia que não admitia. Na jurisprudência atual do STJ e do STF hoje, sobretudo, Giovanni, tem um agora de novembro de 2020. É o que eu ia dizer, de novembro, se eu não me engano, da primeira turma do STF. Novembro de 2020 e do STJ também. Então, as duas turmas começou com um julgamento lá
de 2017, que foi da Alexandre Moraes, que é o que eu comentei contigo outrora, lá em 2018, que tanto a serendipidade, que é o encontro fortuito de provas de primeiro grau, quanto a de segundo grau, seria plenamente admissível. Ou seja, não configuraria uma prova ilícita. Isso vai cair muito nas provas de concurso. Porque a gente tinha... hoje não tem mais. Se tinha aquela discussão em 2018, eu acho que hoje a discussão acabou, né? Acabou. Hoje está muito tranquilo. Então, os alunos se preparam, às vezes, pegando provas anteriores, porque os concursos de delegado de polícia foi 2016, 2017, 2018. Porque tem aquela janela, né? 2016, 2017. Aí deu a janela. Opa, metendo bronca, serendipidade de segundo grau, não pode. Vai cair como sendo prova lícita. É permitida tanto a de primeiro grau quanto a de segundo grau, sem sombra de dúvidas. Então, esse tema aí que você escolheu, Giovanni, muito palpitante. Por quê? Porque você vai sempre acompanhar inovações, tanto legislativas, que não é tão comum, né? Mas muito mais jurisprudenciais. Todo mês tem alguma coisa sobre novidades. Não é à toa que aqui no Jus 21 a gente não para, tem que estar atualizando não para. direto, né? Fala, a situação do WhatsApp também. Quer comentar? Vamos comentar sim, tem que comentar. Agora deixa eu só dizer um negócio. Paulo falou onde a gente estava jantando, eu preciso fazer aqui um protesto em público, tá certo? Paulo faz o melhor polvo que eu já comi na vida. Ele tem uma história de dar um susto no povo. Povo! O celópide, sei lá o que é. Polvo não é celópide, não. Me fugiu agora a classe. Molusco? Acho que é molusco. Molusco celópide, não foi que eu tirei celópide. E Paulo faz o melhor polvo que eu já comi na vida. Fora que é assim, quando Paulo vai lá em casa, o que o meu patrimônio permite oferecer é um quinta do Morgado. Quando eu vou na casa dele, eu tomo um Brunello, um Barolo, entendeu? Um Brunellão 2014. Agora ele tá com uma adega experimental da NASA de cerveja que ainda não inaugurou, então fica o meu protesto aqui por um novo jantar. Tô com saudade de Vamos embora. Só não presta quando a gente se junta, né, Paulo? Porque a gente começa a tomar vinho. Não para mais. E por aí vai. Paulo, mas vamos falar um pouco do WhatsApp? Puxa aí o WhatsApp, por favor. Vamos lá. Essa discussão relacionada ao acesso ou à busca exploratória, por alguns chamados, do conteúdo do WhatsApp, começou a polêmica em 2016, 2017. Sexta turma começou a decidir, depois a quinta turma, e hoje vem bem consolidado que a busca exploratória em terminais telefônicos, mesmo na questão da autuação em flagrancial, o policial ele ter acesso àquele conteúdo do WhatsApp é prova ilícita, pessoal. Aí é interessante a gente trazer, inclusive tem julgado bem recente também, 2020, eu acho que é de outubro de 2020, algumas exceções a esta regra, que isso é muito cobrado em prova de concurso também. Vou falar de duas aqui que é bem importante. Quando o aparelho de telefonia móvel é encontrado com a pessoa morta e algum parente dessa pessoa autoriza o acesso aos dados ali relacionados às conversações telefônicas. STJ decidiu nesse sentido que essa prova seria válida. E a segunda, que houve até um questionamento recentemente, eu acho que eu estava vendo esse julgado a semana passada, eu acho que é de outubro de 2020, do STJ, é a questão da busca domiciliar. Quando o delegado ele representa nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal pela busca domiciliar e a apreensão daquele aparelho de telefonia móvel, todo o conteúdo que se encontra inserido já está satisfeito relacionado ao próprio mandado de busca domiciliar. A questão que eu vi foi bem interessante, que foi suscitada lá, e não vou lembrar o ministro, foi agora 2020, em outubro, eu acho. Ele cita claramente, seria completamente esvaziada um mandado de busca de um aparelho de telefonia móvel se o que importa para a busca é o conteúdo daquele aparelho de telefonia móvel. Então não há a falar em uma nova autorização para permitir o acesso àqueles dados relacionados ao WhatsApp. E tem agora, também... Só lembrando que o investigado ele não pode ser compelido, por exemplo, a botar digital ou a fornecer o rosto. Ele não pode ser compelido. Se o aparelho vai ser devassado, ele tem que ser devassado com outros meios e não você compelido. Se o investigado quiser botar a digital dele ou o FaceTime, tudo bem. Mas o obrigado ele não pode, né? Exatamente.
Ele não é obrigado a produzir prova contra si, né? Tá lá, eu acho que é o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Exatamente. Federal. Exatamente. Ô Paulo, acontece muito assim, por exemplo, o cara é abordado em via pública, tá lá, o pessoal está passando os panos com suspeito de tráfico de droga, o cara é abordado em via pública, o cara diz, olha, mostra aí o WhatsApp, mostra o celular. Entendo eu também que essa prova é ilícita, porque por mais que ele tenha aberto, por mais que ele tenha mostrado, a situação tira dele a liberdade, né? A situação tira dele o direito de dizer, não, eu não mostro. Na vida real, quem é o cara que é abordado por uma guarnição policial vai dizer, não, não mostro o celular. Vou me reservar o direito de não mostrar. Então, assim, o acesso à conversa do WhatsApp que está ali precisa, sim, de ordem judicial e estaria imbuída na ordem judicial de busca e apreensão. E eu me lembrei agora de um julgado bem interessante do STJ também, que a pessoa, o policial exige que o indivíduo capturado, quando está recebendo a ligação, ele coloca no viva voz para que seja captada a conversa, seja ouvida aquela conversa. Isso é ilícito também. Isso é claramente uma interceptação. Você está pegando a conversação entre duas pessoas, sem o consentimento das duas, e está conseguindo captar aquela conversa. Então tem julgado também no STJ exatamente nesse mesmo sentido, tratando-se aí de prova ilícita. Um ponto importante também, Giovanni, aí eu deixo para tu, é o espelhamento relacionado ao WhatsApp. Porque hoje muita gente diz assim, é difícil fazer a interceptação por parte da criptografia. Realmente, é difícil fazer a interceptação. Você quebrar a criptografia do WhatsApp hoje é muito complicado. Então, o que é que se faz? Se espelha o aparelho, né? Você transforma um aparelho, você clona o aparelho para fazer esse tipo de captura. Eu, particularmente, Paulo, entendo que é prova ilícita. Você só poderia fazer isso com autorização judicial. Isso em pessoal que usa o sistema Android, aí é muito comum, cria-se o pessoal chama de WhatsApp zumbi, né? Ou de segundo WhatsApp, para você conseguir acompanhar a conversa em tempo real por outro terminal. Eu entendo que é prova ilícita, salvo se for feito com autorização judicial. É você. Plenamente. E outra, mesmo com a autorização judicial, não sei se tu tá lembrado do julgado, a ministra Laurinda, né? Vaz, é Laurinda Vaz? Laurinda Vaz. Laurinda Vaz. Quinta turma, tem um julgado dela relacionado, acho que no finalzinho de 2018, sobre esse espelhamento. O entendimento dela é que mesmo com autorização judicial, isso seria inviável. Por quê? Porque você está criando um ativismo judicial de algo que não é previsto na 9296/96, que é essa forma híbrida de interceptação por meio de espelhamento. Mas ativismo judicial em 2020 tá virando boia, né? O julgado é bem interessante. Eu sugiro até a leitura dos alunos aí. 2018, finalzinho, não vou lembrar o número. Mas tem esse aí. Se jogar lá bota, o sistema de pesquisa, inclusive, do STJ tá bem legal. Do STF, tá bem legal, melhor. Tá? Bem melhor. Se colocar espelhamento WhatsApp, vai aparecer esse julgado. É bem interessante a decisão dela lá. Pode cair aí em prova de concurso também. Então, ela visualizou como sendo uma forma híbrida de interceptação. E se não há previsão legal, não há falar em legalidade desta medida. Show de bola, Paulinho. Paulinho, eu só tenho a lhe agradecer. Antes de me despedir, eu tenho que lembrar mais uma vez para a galera. Você gosta das minhas aulas, você gosta das aulas do professor Paulo Furtado, quer fazer o projeto Delta, quer fazer o projeto Alfa. Professor, o que é o Projeto Delta? Para quem quer ser delegado de polícia, Polícia Civil ou Polícia Federal. Projeto Alfa é para quem está estudando para investigador, escrivão, agente de polícia. Quer fazer a discursiva do professor Paulo Furtado, está completinho, disponível no site. Quer estudar Direito Penal comigo, o módulo isolado está disponível. Quer fazer pós-graduação? Hoje o JUS 21 tem uma das 3 melhores pós-graduações em segurança pública do país. Paulo Furtado, André Carneiro, Luiz Carlos Figueiredo, Natália Barroca, Renan Marques. Me ajuda aí, Paulo. O que é que eu estou esquecendo assim da galera? Rodrigo Rabelo, André Albuquerque, Renato Fázio. Você! A galera toda. Eu sou fraco, eu não gosto de contar, não. A galera toda aí que ministra lá na pós-graduação de segurança pública, na pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal aqui do JUS 21 e todas as pós-graduações, todos os cursos do JUS 21 com 35% de desconto. E quem paga no boleto tem mais 5%, vai para 40%. 35% está no site,
pós-graduação você divide em 12 vezes, aí o custo ideal você divide em 12 vezes, e quem paga no boleto tem mais 5% de desconto, vai para 40%. Melhor que isso, meu amigo, tem não. Tem não. E quem quiser adquirir os livros de Paulo Furtado tem hoje o livro de medicina legal mais vendido do país e o livro de peça mais respeitado do país, se não for já o mais vendido também. Chegou em terceiro colocado como mais vendido da editora lá, Juspódio. Pois é, então pra você ver, ó, o tanto de livro que a Pódio tem e Paulo foi o terceiro, porque é muito bom. Eu sou suspeito para falar que eu sou amigo de Paulo, mas é muito bom. Inclusive, eu tive o privilégio de fazer o prefácio de um dos livros de Paulo Furtado. Foi de Medicina Legal, se eu não me engano, que eu fiz. Medicina Legal, foi. Eu tive a oportunidade de fazer o prefácio, me fiquei muito honrado. Então, assim, vão lá no site da Pódio, vem estudar aqui com a gente no JUS 21. Paulinho, deixo contigo para encerrar, já deixo meu boa noite para a galera aí e deixo com você para finalizar. Meu amigo, só agradecer mais uma vez a honra e o privilégio de estar aqui trocando essas ideias, essa live com você. E dizer ao pessoal aí que é imperdível essa promoção de Natal aí do JUS 21. Vem estudar conosco, vem ser delegado para quem quer ser delegado, vem se aperfeiçoar nas pós-graduações que o JUS 21 oferece, principalmente aí, eu sou suspeito de falar, mas segurança pública e direito penal, top, né? E é isso aí, meu amigo. Desejo para você muito boa sorte para vocês que estão aqui assistindo a live. E para você, meu patrão, um grande abraço e conte sempre com seu amigo aqui. Valeu, Paulinho. Da mesma forma, conte sempre comigo. Eu repito sempre que eu tenho... Deus me deu poucos amigos, mas me deu grandes amigos e você faz parte deles. Valeu, boa Até noite, mais, meu Paulinho. irmão. Tchau. Até mais.